Olá, boa tarde. Vamos falar um pouquinho sobre a sexualidade dos filhos. Um terreno, um campo um pouco minado, difícil para os nossos dias, mas não podemos deixar de falar. Primeira coisa, queridos pais, seus filhos foram criados à imagem e semelhança do Criador. Isso é fundamental para partirmos do princípio de que há uma forma de se identificar, há uma maneira planejada por Deus para que os seus filhos sejam criados. E dentro de toda a confusão que estamos vivendo hoje com a ideologia de gênero, eu gostaria de falar para vocês pais que tenham cuidado de criar os meninos como meninos e as meninas como meninas. Ah, Márcia, isso é um absurdo. É, eu sei que é. Pode até fazer com que esse vídeo caia, com que não vá para o ar, que seja desfeito o perfil, mas enquanto for me dada essa oportunidade, eu tenho que falar. Nós precisamos falar. Nós sabemos que pelas pesquisas, 50% hoje dos lares estão convivendo com a ausência do pai. Então os meninos, eles convivem o tempo todo com jeitos, maneiras e comportamentos femininos. Os meninos sendo criados por mães e por mulheres e por avós, e vai para a escola, são tias, eles têm pouquíssimo contato com a figura masculina. Então isso já é um fator preponderante, é um fator que ajuda, é um fator que abre portas, tá? Então o menino cresce, muitas vezes ele está com trejeitos ou falando como as meninas, porque é o ambiente dele. Não que ele nasceu daquele jeito, não, de forma alguma. Porque o psicológico da criança ele vai sendo moldado pelos pais, pelo ambiente e também pela sua constituição biopsíquica, né? A constituição dele próprio, que nós já nascemos com temperamentos, com gostos, com jeito de ser, né? Isso é inato. Temperamento a gente nasce. O melancólico vai ser melancólico, o sanguíneo vai ser sanguíneo, né? Podemos melhorar muita coisa, podemos entender nossas limitações e fraquezas, mas quem nasceu para chegar chegando como os sanguíneos, ele não vai mudar isso nunca. Até criança pequenininha você vê isso. Aquela criança que entra com você no elevador e... Oi, eu sou fulano de tal. Pode ter certeza que o temperamento dele é sanguíneo. Quando entra um melancólico, ele olha para baixo, ele se esconde atrás do pai ou da mãe, né? Então, são todos esses fatores que contribuem também para a sexualidade dos nossos filhos. Então é importante os pais observarem, tá? Crie os meninos como meninos, com coisas de menino, roupas de menino, e crie as meninas como meninas. Mais delicadas, mais preocupadas com a aparência, com as maquiagens desde pequenininha, com as bonecas, com o cuidado, porque foi assim que Deus fez. A gente não vai fugir disso, né? Guardadas as devidas proporções dentro de um ou de outro, mas é assim que a humanidade surgiu, existe e permanece, né? Então, o que fazer quando você vê que o seu filho talvez esteja indo por um caminho que não seja da sua identidade ou da sexualidade com que ele nasceu? Primeira coisa, os pais têm muita dificuldade de conversar com os filhos sobre isso. Muitos pais preferem, às vezes, ignorar. Tem outros que acham que a forma de corrigir quando eles veem a coisa indo por um caminho que não seja o correto ou legal é eles fazerem piadas de mau gosto ou usarem frases pejorativas. Isso não vai ajudar. Esse adolescente, essa criança, esse filho precisa ser ouvido. Ouça o coração do teu filho. Veja o que ele pensa. Eu sei que filhos, dependendo da forma como ele foi criado, ele vai ter dificuldade de se abrir com você. Mas você como pai, como mãe, tem que se colocar no lugar de dar a ele a oportunidade de se abrir, sabe? Tipo, de deixá-lo tranquilo que ele pode falar com você, seja o que for, você vai ouvir e vai acatar e vai tentar ajudar, porque ele é filho.
não afaste, não use chavões, não use piadas, não use expressões pejorativas ou depreciativas, porque com isso você vai piorar e muito a situação. Acolha o teu filho, ele é teu filho. Uma vez trabalhando numa comunidade, conversando com uma mãe de um delinquente, né, um bandido mesmo do morro no Rio de Janeiro, e ela me usou uma expressão que eu nunca esqueci. Mãe não tem filho bandido, ele é filho. Ela sabe que ele tem aquele comportamento, mas a primeira coisa que ela olha é que ele é filho, né? E assim nós temos que entender. Se o teu filho comete um outro erro, um outro delito, ele não deixa de ser teu filho. E esse também. Esse é muito doloroso porque ele envolve o lado emocional, envolve muitas vezes os filhos saber que ele está frustrando o pai e a mãe, né, com uma sexualidade que não vai trazer, por exemplo, esse pai para essa mãe, um casamento, filhos e netos, né, que é a progressão normal da vida, né? Então, ouça o teu filho, deixa ele abrir o coração e deixa ele falar sobre a sexualidade, né? Nós estamos hoje convivendo com muitas coisas dolorosas, muitas. É uma verdadeira avalanche de dor, né? Quando nós vemos os pais sem saber o que fazer, sem saber se deixa o filho seguir a ideologia ou se leva ele para o outro lado. Principalmente você que conhece a palavra de Deus, sabe? Deus não fez ninguém uma coisa para ser outra. Deus fez o homem para ser homem, Deus fez a mulher para ser mulher. Então falta muito, há uma ausência enorme da figura masculina, da figura paterna, que estabiliza, que estrutura. Quando o pai é um líder, quando o pai sabe conduzir a casa junto com a mãe, sabe? As responsabilidades, nenhum diminui o outro quando há coerência e acordo nas responsabilidades. Então, preste atenção nessas questões, porque essas questões são importantes quando se trata da sexualidade dos filhos. Não dá para negar que a dor, ninguém fala da dor. Ninguém fala da dor. Ninguém fala do índice de suicídio entre as classes. Não, isso não é propagado. A mídia não vai falar porque não é o interesse. E nós que somos cristãos, nós sabemos o que está por trás de toda essa ideologia, de toda essa agenda. Nós sabemos. Então, como nós vamos agir? Nós vamos abrir o coração, acolher essas pessoas, sabendo que o amor de Jesus é que irá transformá-las, tá? Mas você que está criando ainda, que os filhos estão no período da formação da personalidade, que vai de 0 até 7, 8 aninhos, tá? Esteja muito atento, explicando as coisas e o teu próprio comportamento de você dentro de casa, de você com o marido, aquelas que têm marido, né, aquelas que estão casadas. É super importante para a criança ver essa ligação e essa relação entre o pai e a mãe. Até na própria sexualidade vai influenciar de forma positiva, quando há um relacionamento saudável dentro de casa, tanto do pai quanto da mãe. Tá? Relações abertas, transparentes, né? Sem subterfúgio, sem mentira, porque até o engano e até a mentira a criança é capaz de detectar quando os pais começam a praticar desta forma. Então, como lidar com a sexualidade dos nossos filhos? Sendo exemplo, orando, mostrando a palavra de Deus, mostrando que nós fomos criados com uma imagem e semelhança para um fim, para um propósito. Não deixe de falar isso para o seu filho, você que é cristão. Ore com ele, tá? Mostre o que não é certo lá fora. Refute aquilo que a escola ensinar errado, de acordo com a sua convicção, com aquilo que você crê e com aquilo que você sabe da palavra de Deus. Mostra para ele que não é assim, tá? São sementes que você vai plantando no coração, na mente, no inconsciente, na personalidade do seu filho, tá?
E que Deus te abençoe, que guarde a sua casa. E eu deixo para você uma profecia do profeta Jeremias. Grande será a paz de teus filhos. Teus filhos serão discípulos do Senhor e grande será a paz dos teus filhos. Deus te abençoe. Curta, compartilhe esse vídeo com mais alguém, se esse conteúdo tem abençoado você. Um abraço.